A doutrina da salvação. O que é que os adventistas pensam a respeito da salvação? Apesar da Igreja Adventista do Sétimo Dia declarar que a salvação é pela graça, mantém algumas doutrinas que aparentemente parecem contradizer. Por exemplo, a senhora White, no livro Testimonies for the Church, ela diz assim: você tem uma grande obra para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine-se a si mesmo à luz da eternidade. É impossível você ser salvo como você está. Veja a obra ser feita por você antes que é tarde demais. No mesmo livro, ela diz ainda: Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade. O homem deve trabalhar com seu poder, ajudado pelo dever de Cristo, para resistir e conquistar para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. Baseado naquele versículo que diz assim: faz por ti que eu te ajudarei. Não, perdão, é a placa na traseira de um caminhão. Agora me lembro. Já viram na traseira do caminhão? Faz por ti que eu te ajudarei. É muito popular, né, esse pensamento. Vocês lembram que eu fiz a diferença entre monergismo e sinergismo? Na perspectiva monergista, a salvação é de Deus. Deus é quem salva o pecador. No sinergismo, que é o pensamento oficial da Igreja Católica, o pecador auxilia a Deus na sua própria salvação. Ele contribui, de alguma forma, para a sua salvação. Essas palavras aqui de Ellen White sugerem que o pensamento adventista, soteriológico, né, com relação à salvação, ele é sinergista. Você tem uma obra a fazer, você tem que colaborar com isso. E mais, olha, nessa mesma obra aí, Testimonies, ela diz: cada membro do corpo deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. E aqui entra a guarda do sábado. Aqui no livro Testimonies, volume 3, página 23, White diz o seguinte: devemos a cada sábado fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. No livro Grande Conflito, que é o mais popular da Ellen White, na página 605, ela diz: o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. E a característica dos que servem a Deus é aqueles que guardam o dia de sábado. Portanto, diante disso, certeza de salvação. Veja o que White escreveu no livro Christ's Object Lessons, as lições objetivas, o objetivo das lições de Cristo. Aqueles que aceitaram o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ser ensinados a dizer ou sentir que eles são salvos. Isso é enganoso. Então, Ellen White diz que você não pode ter certeza de salvação. Se você disser que você tem certeza da sua salvação, você está sendo enganado. Em contraste, o que é que a Bíblia nos diz? Diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por qualquer obra nossa, e que por isso nós podemos ter aqui e agora plena certeza da nossa salvação, pois ela foi realizada por Deus mediante Jesus Cristo e não mediante qualquer obra, esforço ou mérito humano, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5. A partir do verso 20. Não, vou ler mais um pouquinho. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Um pouquinho antes, no verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é esse, diz o apóstolo João, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, é
João diz que escreveu estas coisas para dar certeza de salvação a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê, ele pode se assegurar da sua salvação. Essa certeza de salvação às vezes varia. Às vezes o crente, porque peca, ele se sente perturbado, ele se questiona, às vezes ele pode passar um período confuso, mas isso não tem a ver com a salvação em si. O crente verdadeiro, ele passa por altos e baixos e às vezes essa certeza é abalada ou mais ou menos, às vezes ele é provado e testado nessa área. Mas a certeza da salvação é um direito e um privilégio, não um direito, mas é um privilégio que o crente verdadeiro tem aqui nesse mundo. Exatamente porque a salvação não depende de obras, porque se depender de obras, o que eu conquistei hoje, eu vou perder amanhã. Se a minha salvação depende do que eu faço, quem me garante que amanhã eu não vou tropeçar e perder essa salvação? Mas se a salvação é um dom de Deus e procede do decreto de Deus, do seu querer eterno, como diz Paulo, né, quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Então, essa é uma diferença grande também na doutrina da salvação com relação ao pensamento adventista.